Graça e paz do nosso Senhor Jesus, que a paz que reina sobre os que são filhos de Deus possa crescer no nosso coração a cada dia. Êxodo 39, vamos ler a palavra. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes, finalmente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, de ouro batido fizeram lâminas finas e as cortaram em fios, para serem tecidos com o pano azul, púrpura, o carmesim, o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se uniam às suas duas extremidades, e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete, com os nomes dos filhos de Israel. E puseram as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Agora, convido os irmãos a gente ler o versículo número 30. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de pano azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Versículo 32. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado. Versículo 42, para a gente concluir, Êxodo 39. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Êxodo 39 repete o que estava lá em Êxodo capítulo 28, falando sobre os detalhes riquíssimos das vestes sacerdotais. Nós já falamos um pouco, mas nossa intenção é meditar capítulo por capítulo. Então nós queremos tentar destacar outras particularidades desta direção de Deus. Dá para se perceber que no capítulo 39, a expressão fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés se repete mais do que em todas as outras obras que Deus tinha mandado eles fazerem. Então, essa expressão aparece quando fala dos objetos do tabernáculo, de cada parte do tabernáculo, mas agora, só no capítulo 39, 7 vezes aparece a expressão, fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Dá-nos a ideia, irmãos, que ainda que todos os objetos do tabernáculo fossem importantes, e tem uma mensagem por trás de cada um, representam, no candelabro, a luz de Deus, a presença de Deus, o altar, o lugar do sacrifício, da entrega, da renúncia, os pães da proposição, o alimento espiritual que nós temos que estar recebendo sempre da parte de Deus, mas dá a entender para nós que o mais importante para Deus era a condição do sacerdote que ia ministrar. Como nós estamos diante de Deus. Porque vestes na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. Então, ainda que todos os objetos eram importantes, eram consagrados, parece que o capítulo 39 nos mostra o seguinte: o mais importante é como está o coração desse sacerdote. Porque para Deus, irmãos, nunca o exterior foi mais importante do que o interior do homem.
Quando Deus mostra tantos detalhes das vestes, Ele está mostrando a importância de como nós nos apresentamos diante dEle. E é lógico que também temos que nos preocupar com o exterior, no sentido de se vestir com decência. A Bíblia fala isso, de se vestir de maneira que não escandalize o irmão, ou não desperte em outros desejos que você não deve suprir. Isso é o princípio de você estar defraudando. A Bíblia fala não defraudar o irmão, é quando você desperta em outro algo que não é da sua responsabilidade suprir nenhum desejo. Então a maneira de nos vestirmos deve transmitir uma mensagem para as pessoas, uma mensagem de decência, de respeito e de honra ao Senhor. Mas sempre na Bíblia o que Deus vê é o coração do homem. Por isso no Novo Testamento a gente vê que Deus fala para a gente também se vestir. E é interessante porque aparece a expressão nos revestir, ou seja, nós precisamos estar nos vestindo novamente, nos vestindo constantemente. E o Novo Testamento nos fala, em Efésios, diz para a gente se revestir do novo homem, ou seja, daquele homem que foi criado segundo a imagem de Cristo, o nosso homem interior, o nosso espírito. Nós devemos nos revestir sempre do novo homem, ter atitudes, ter comportamento, palavra e até reações do novo homem, não do velho. A Bíblia diz para nós nos despirmos do velho homem. Mesmo convertidos, o velho homem, ele tenta se levantar, e nós precisamos sempre estar como tirando aquela roupa suja e jogando fora, e rasgando. Efésios capítulo 6 também diz, a partir do versículo 10, falando da batalha espiritual, para a gente se revestir de toda a armadura de Deus. E lá fala que a armadura de Deus é justiça, cinturão da verdade, o escudo da fé, ou seja, se revestir da palavra de Deus, se revestir da obediência à palavra, uma vida justa, se revestir da justiça de Jesus, porque nós não temos justiça própria diante de Deus, o mérito é de Jesus, só nos achegamos a Ele pelo sangue de Jesus. Então em Êxodo 39 vai mostrando essa realidade, como deveriam ser as vestes sacerdotais, e Deus fala de tanto detalhe, mais uma vez mostrando que Deus é detalhista, e Ele quer que a gente o obedeça nas mínimas coisas. Porque às vezes a gente começa a falar, olha, eu, graças a Deus, naquelas coisas maiores, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas nós precisamos ser obedientes nas pequenas coisas, quando ninguém está nos vendo, naquelas coisas que todo mundo age daquela forma e você decide fazer diferente para agradar a Deus, ser diferente da maioria, inclusive às vezes no meio da igreja. Nós não devemos ter as posturas porque todo mundo tem, nós devemos sempre buscar agradar a Deus. Isso não é ser legalista, isso é ser obediente. Legalista é quando você quer impor sobre outros leis que Deus não impõe e que nem você vive. Aí você se torna legalista e fica julgando, criticando e sendo alguém que se torna fiscal da vida alheia. A Bíblia diz para a gente não fazer isso. Mas Êxodo 39, irmãos, além do destaque de fazer tudo segundo o Senhor nos mandou, falando dessas vestes sacerdotais, eu me lembro também de 1 Pedro capítulo 3, que fala que a mulher, a beleza da mulher, não deve ser o exterior, as joias, as vestes, ainda que a mulher e o homem podem e devem se arrumar, mas sempre também com o perigo, vencendo o perigo de estarmos exagerando. Mas lá em 1 Pedro 3 diz que a mulher deve se revestir do homem interior, do espírito manso, ou seja, se revestir do caráter de Jesus. Esses sacerdotes deveriam chegar diante do Senhor todos os dias com uma roupa extremamente feita, com detalhes soprados pela boca de Deus. Isso deveria ser algo muito maravilhoso. Inclusive alguns percebem aqui nesse texto o detalhe que Deus mandou fazer fios de ouro para tecer a roupa, algo que não era muito comum, e Deus revelou a Israel, a roupa ficava numa extrema beleza, mostrando ali que o que eles vestiam para ministrar ao Senhor era diferente do que eles vestiam no dia a dia.
Nós devemos chegar diante do Senhor com um coração totalmente íntegro, totalmente sedento pela presença dEle. E aí eu quero destacar o versículo de número 30, porque o texto diz que diante de toda aquela roupa que ele vestia, ou eles vestiam, versículo 30 diz que também fizeram de ouro puro uma lâmina da coroa sagrada e gravaram o sinete santidade ao Senhor. O que é mais importante em todos os detalhes que Deus revela sobre a roupa é que nós devemos viver de forma que agrade a Deus, lembrando sempre que Deus é santo e que nós devemos nos santificar. Isso deveria estar gravado não só na roupa, não só na coroa que o sacerdote usava, isso deveria estar gravado no coração deles. O propósito de Deus, amado, para o seu povo, é que nós o conheçamos. E quando a gente conhece a Deus, nós vamos conhecer a santidade de Deus, o temor de Deus, a grandeza de Deus. Então, o foco do Senhor não estava nas cores, na beleza estética daquelas roupas. Todos esses detalhes, o que o Senhor queria ensinar ao povo de Israel e quer ensinar a nós, é que nós devemos chegar a Ele com esse coração quebrantado, reconhecendo a sua santidade, buscando viver uma vida íntegra. A nossa condição diante de Deus deve ser uma condição de sinceridade, de transparência, de honra ao nome dEle. Às vezes a santidade de Deus se torna para nós apenas uma ideia, uma doutrina, mas, amado, a santidade de Deus é algo tão maravilhoso e glorioso que os serafins, eles falam sem cessar diante da glória de Deus: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A santidade do Senhor é a sua pureza absoluta, plena. Se nós nos aproximássemos do Senhor, o que nos fulminaria não seria a sua ira, seria a sua santidade. Isso deveria fazer o nosso coração tremer todos os dias. Isso deveria fazer-nos nos arrepender com mais rapidez, com mais velocidade. Isso deveria nos fazer desejar todos os dias se consagrar mais ao Senhor. O desejo do coração do Filho de Deus deveria ser uma consagração contínua. E há um movimento em mim e você, muitas vezes, de relaxamento. Às vezes nós estamos vivendo um tempo bom com Deus, Deus falando com a gente, e há uma tendência do nosso velho homem de falar: você já está bem, você tem crescido, não está na hora de você, talvez, se distrair um pouco mais, né? Descansar um pouco. Está ficando muito pesado, você está buscando muito a Deus. Esse é o movimento do velho homem e que Satanás explora para de alguma forma começar a manchar nossas vestes. Sabe, amado, quando a gente está ouvindo o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai nos conduzir a uma santidade progressiva, aprofundando, arrependimento que vai se aprofundando, não nos tornando, por isso, uma pessoa triste, ou uma pessoa sempre que não consegue falar de mais nada, a não ser da palavra de Deus, mas nos torna uma pessoa cheia do temor de Deus, uma pessoa que ama o Senhor cada dia mais, e que quer fazer a vontade de Deus, quer agradar a Deus. Então vinha gravado, deveria estar gravado, por trás de todas aquelas roupas tão belas, com tanto detalhe de cores, de objetos preciosos, de pedras preciosas, o Senhor queria lembrá-lo todos os dias: eu sou o Senhor que sou santo, vocês precisam se santificar e lembrar da minha santidade todos os dias. Eu fico imaginando, eles já sabiam de tudo isso, por que tinha que gravar para eles lembrarem sempre? Nós precisamos todos os dias nos lembrar disso, que o nosso coração é enganoso. Nós precisamos todos os dias nos lembrar da santidade do Senhor. No versículo também 31 diz: e ataram-na com um cordão de pano azul para prender a lâmina. E o versículo 32: assim se concluiu toda a obra do tabernáculo e da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram segundo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. E quando parece que a obra está toda concluída, acontece algo muito interessante. No versículo de número 42: tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, fizeram os filhos de Israel e toda a obra. Moisés examinou toda a obra. Amados, Moisés deu a direção,
tinha líderes para coordenar cada aspecto da construção do tabernáculo, das vestes sacerdotais, mas depois que tudo é feito, a obra é apresentada a Moisés para que ele supervisione, para que ele examine. Nós precisamos, amado, constantemente estar chegando diante do Senhor, pedindo para o Senhor nos sondar. A palavra sondar, que aparece no Salmo 139, significa que Deus venha nos desvirar e mostrar o que está dentro da gente que a gente não está vendo. Então, mesmo depois deles fazerem tudo com temor, com toda dedicação, eles trazem a obra para que Moisés os examine. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos examine, e nós precisamos ter pessoas mais maduras perto da gente, que nos ajude a uma constante avaliação, sabe? Pessoas que tenham coragem, amor e também sinceridade para chegar e falar: olha, eu percebo que isso aqui você está deixando de ver, isso aqui você pode crescer. Pessoas que sejam supervisores da nossa vida. Quem não tem supervisão vai se tornando irresponsável. Quem não presta contas vai se tornando autossuficiente, vai se tornando com mais distrações e com mais erros do que aqueles que se humilham, porque é um ato de humildade você reconhecer a autoridade de alguém para poder examinar a obra que você tem feito, examinar o que você diz que está ouvindo do Senhor. Inclusive, quando às vezes Deus fala conosco, nós precisamos ter pessoas maduras que chegam perto da gente e nos ajudem a discernir. 1 Coríntios capítulo 14 diz que todo profeta deve profetizar, mas depois deve ser julgada a profecia. O Novo Testamento não nos dá base, amado, para uma autossuficiência, para dizer: Deus falou comigo e eu não preciso ouvir mais ninguém. Pelo contrário, Deus ele fala na comunhão, no conselho. A Bíblia diz que a multidão de conselhos não falta sabedoria. Há muitas coisas, muitos erros que cometemos, há muitos sofrimentos que nós escolhemos, porque nós não ouvimos o conselho de Deus, não procuramos essa supervisão. Então, diante de toda a revelação de Deus sobre as vestes sacerdotais, Deus nos ensina a fazer tudo como Ele ordenou, a lembrar sempre da sua santidade e a permitir que Ele, o Senhor, e também pessoas da parte dEle nos ajudem a perceber como está o nosso coração, avaliar como está a obra que nós temos feito. O orgulho pode nos cegar fazendo a obra de Deus, a vaidade, às vezes é a amargura, pessoas fazendo a obra de Deus com amargura, contra outras pessoas, contra líderes, contra irmãos, contra a família. Isso contamina toda a obra de Deus. Sabe, amado, quando eu leio que Moisés examinou toda a obra, eu me lembro do dia do juízo. A Bíblia diz que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Percebemos no Novo Testamento 2 julgamentos. Há um juízo que só os ímpios vão passar, porque é para condenação. Mas há um julgamento que todos vão passar, que é o julgamento das obras. Todos vão comparecer e Deus vai nos examinar. O apóstolo Paulo disse que vai ser como um fogo que vai passar, e a obra que a gente fez, que for pedra preciosa, ouro, ela vai permanecer. Você vai ser salvo e vai ter os galardões, recompensas por ter obedecido a Deus da maneira de Deus. Mas as obras que nós fizemos, que são como palha, madeira, feno, ou seja, coisas de pouco valor, vão ser queimadas pelo fogo, não vai sobrar nada. Só vai restar a gente salvo, mas como que pelo fogo. O apóstolo Paulo usa essa expressão, mostrando a gente que nós precisamos todos os dias nos examinar. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, para tomar da ceia do Senhor. Todo dia de ceia deveria ser um exame, um autoexame mais profundo, mas todos os dias nós deveríamos pedir ao Senhor para nos examinar, se nós estamos fazendo as coisas da maneira dele, e pessoas que nos ajudem. O Senhor Jesus disse que nós não devemos tentar tirar o cisco do olho de outros irmãos, sem primeiro tirar a trave que está nos nossos olhos. Ou seja, o que Jesus está nos mostrando é: reconheça o que você está carregando, e que às vezes é mais grave ainda do que o que você está julgando no outro.
trate disso de maneira responsável, séria e honesta. E aí Jesus diz, para que você possa ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. Ou seja, todos nós precisamos de pessoas para tirar cisco dos nossos olhos. E precisamos do Espírito Santo sempre, para mostrar as traves que estão no nosso coração. Todos nós. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos nos apresentar diante dele, como sacerdotes, com o coração quebrantado, disposto a ser tratado, em santidade, em temor. Pai amado, obrigado, que a tua palavra possa de alguma forma nesta manhã, e sobre aqueles que agora estão ouvindo, gerar em nós mais temor, mais amor pela tua santidade, um desejo de ser santo como tu és santo, ainda que sejamos sempre parcialmente santos, mas a palavra do Senhor diz que o santo vai se santificar mais. Deus, renova no nosso coração essa disposição de se deixar examinar pelo Senhor, por pessoas do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, nos aperfeiçoar no temor de Deus, na santidade ao Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ser livres de todo auto-engano, de todo orgulho, de toda amargura, que nos impedem de ser cheio do Teu Espírito Santo, e de parecermos mais com Jesus. Senhor, nos ensina a viver, que os detalhes revelados sobre as vestes dos sacerdotes, possa nos inspirar a deixar o Senhor tratar de detalhes no nosso coração, e nos apresentar diante de Ti com vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, porque é a justiça de Jesus que nos santifica. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.